Bom dia, meus lindos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem nesse começo de semana? Deus fará grandes coisas, Deus fará milagres, Deus fará o impossível se tornar inevitável na sua vida. Eu creio nisso em nome de Jesus. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Nesse dia, quero te abençoar, porque nós estamos começando uma semana e juntamente com essa semana nós estamos começando o jejum de 31 dias no mês inteiro de dezembro, em prol do ano de 2026. Eu creio que esse será um dos primeiros passos que vão determinar os nossos milagres. Pastor, por quê? Porque quando nós estamos debaixo da providência do Senhor, quando nós estamos debaixo da provisão do Senhor, o Senhor se manifestará nas nossas vidas. Nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus é com aqueles que são com Ele. E eu quero, em nome de Jesus, que você participe desse jejum que nós estaremos durante 31 dias, em cada dia um alvo, em cada dia uma área da sua vida que você estará orando e declarando sobre o ano de 2026, declarando que o Senhor fará grandes coisas. Esse será um ano maravilhoso, esse será um ano extraordinário. Nós vamos finalizar sacrificando, entregando, agradecendo a Deus por aquilo que vivemos e profetizando aquilo que Ele fará. Ao final desse devocional, eu vou compartilhar com vocês a palavra que o Senhor me deu para o próximo ano. Eu quero continuar esse devocional que começamos sexta-feira e entregá-lo de uma forma completa, com tudo que o Senhor tem colocado no meu coração, para que você jamais seja enganado. Então você está assistindo a parte 2 do devocional. Não seja enganado. Pastor, eu não assisti a parte 1. Onde está? Entra no canal do YouTube, acessa, lá você terá o link para que você assista a primeira parte desse devocional, para que você não se perca no meio do caminho, tá bom? Lindos, sejam muito bem-vindos, você que já faz parte dessa família, você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe, é uma satisfação imensa ter você conosco, que o Senhor possa falar grandiosamente ao teu coração e você possa crescer e se aprofundar na presença do Senhor. Nós temos um tema, uma visão, um propósito com esse devocional, um passo mais perto. Inclusive, nós estamos trabalhando arduamente para que o livro esteja pronto o quanto antes. Muita coisa, muito capricho. Queridos, nós tínhamos um prazo, o prazo extrapolou-se um pouco, mas eu creio que logo logo nós estaremos com esse livro em nossas mãos. A turma está caprichando demais no livro, está ficando lindo, com detalhes muito preciosos, vai valer a pena. E daqui a pouco esse livro vai estar chegando na sua casa, tá bom? Amados, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Nós temos uma palavra, não é? Toda segunda-feira nós profetizamos como será a nossa semana. Mas a partir dessa segunda-feira e todas as outras, nós estaremos profetizando não apenas como será a nossa semana, mas como será o nosso ano de 2026. O ano de 2025 está acabando, mas não se esqueça, nós estamos em um ano de milagres. Deus fez tudo em 7 dias, que dirá em um mês. Ainda tem tempo para você viver o seu milagre. Ainda tem tempo para você viver o seu milagre. E eu creio que antes de 2026 chegar, você estará testemunhando o milagre do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Se você crê, irmão, nessa palavra, dá um amém, dá um glória a Deus, diga: eu recebo essa palavra pela fé, pastor, eu recebo essa palavra pela fé, eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, eu quero compartilhar esse devocional com você. Obrigado, você que é um membro abençoador, patrocinador desse canal. Muito obrigado, que Deus multiplique a 100 por 1 sobre sua vida, que Deus possa derramar sobre você graça e favor, que o Senhor possa te abençoar mais e mais, em nome de Jesus. Queridos, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor, grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça, Senhor, por mais um encontro, por mais uma palavra. Nós te damos graça, Senhor, por mais um momento na tua presença. Nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos nesse momento, Pai. Declaramos sobre eles milagres. Declaramos sobre a casa deles milagres. Declaramos sobre a vida deles milagres em nome de Jesus. Nós cremos que essa semana será uma semana extraordinária. Nós profetizamos que o ano de 2026 será um ano maravilhoso, um ano extraordinário da parte dos céus em nossas vidas em nome de Jesus. Nós abençoamos, Pai, declaramos: o inimigo não tem poder
para nos paralisar. O inimigo não tem poder para nos impedir de romper, de viver, de desfrutar de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. O inimigo não tem poder sobre a nossa casa. Nós declaramos e profetizamos: o Senhor é Deus nas nossas vidas. O Senhor é entronizado em nossos lares. Por isso, Pai, nos abençoa, nos guia nesse devocional, para que seja um tempo de crescimento, para que seja um tempo de entendimento, de amadurecimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lindos, vamos lá. Eu quero compartilhar com você hoje a continuação do nosso devocional, um devocional que começou, nós estávamos falando sobre o engano, não é? Não seja enganado. E eu vou ler apenas um versículo. Pastor, onde é que está a ministração? Onde é que está o devocional? Primeira parte, no nosso canal do YouTube. Você vai lá na playlist de novembro, foi o nosso último encontro de novembro. Ele vai estar lá bem no comecinho. Não seja enganado. Nessa palavra tem a primeira parte desse encontro de hoje. Então, não perca, tá? Diz o seguinte, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O Senhor nos traz esse entendimento que o nosso coração ele é enganoso. Nós caminhamos sobre alguns pontos cruciais, pontos que precisam ser observados. E eu creio que certamente você cresceu com esse devocional de sexta-feira. E eu quero continuar. Não vou relembrar os pontos passados. Vai lá e assiste, irmão, porque se eu começar a falar, eu vou ter que continuar. Eu não consigo dizer as coisas pela metade. É igual vem um fulano, né, contando uma notícia. Rapaz, eu nem te conto. Sabe o fulano? Ah, não, vou contar não. Irmão, nem faça isso perto de mim. Pastor, você é curioso? Não, eu sou curioso não. Curioso é umas pessoas que querem saber. Eu tô em outro nível. Brincadeira, mas eu não quero começar aqui um assunto e não concluí-lo. Você tá entendendo isso, sim ou não? Então vamos lá. Partindo do quarto ponto que quero compartilhar com você sobre não seja enganado. O engano sempre aparece antes da sua promessa. Anote isso, o engano sempre aparece antes da sua promessa. Antes de Isaac veio Ismael, antes do certo veio o quase, antes de Deus veio o que estava disponível. Porque o inimigo não teme o seu desejo, ele teme o seu destino. O inimigo não teme aquilo que você quer, ele teme aonde Deus vai te levar. Não é sobre o que você gostaria de ter, mas é sobre o que Deus tem para você. Nós precisamos entender que o inimigo sabe principalmente o que você deseja. E uma das coisas mais interessantes é que o inimigo ele te apresenta aquilo que parece, aquilo que tem cheiro, aquilo que tem forma, aquilo que tem tamanho do que Deus tem para sua vida. Pastor, então qual é a diferença? A diferença é que aquilo que o inimigo te dá te cobra um preço que você jamais entregaria em uma negociação, por exemplo. Existem coisas que têm valor, existem coisas que têm preço. Eu preciso que você preste atenção para que você amadureça nesse ponto. Existem coisas que têm preço, existem coisas que têm valor. O meu carro tem preço, a minha filha tem valor. A minha casa tem preço, o meu casamento tem valor. Porque nem tudo aquilo que tem valor tem preço. Mas tudo aquilo que tem preço pode ter um valor. Vou te dar um exemplo. Meu carro, ele tem um valor para mim? Tem. Ele, poxa, me serve. Mas ele não tem um valor inestimável. Valor inestimável é aquele valor que não pode ser pagado. Ele não pode ser vendido. É um valor que não dá para ser comercializado, porque o preço é inestimável. A palavra por si já é explicativa, né? A minha filha, ela tem um valor inestimável. Então, aquilo que tem valor não tem preço. Nem tudo aquilo que tem valor tem preço. Porque existem coisas que têm valor que são inestimáveis. Você está entendendo isso? Aquilo que tem valor inestimável não cabe preço. Mas às vezes algumas coisas que têm preço possuem algum valor. Irmão, tem coisas que você ganha, por exemplo, de presente. Ele tem um valor. Mas o valor não está no preço. O valor está no sentimento envolvido no presente que você recebeu. O que eu quero te explicar com isso é: todas as vezes que o inimigo está diante de você, te apresentando algo, ele vai colocar na sua mesa aquilo que você mais gostaria de ter, em prol de você sacrificar algo de valor inestimável. Aprende isso. Por quê, pastor? Porque o inimigo não consegue te entregar algo sem pagar um preço muito alto por isso.
O inimigo não consegue te oferecer algo muito bom se o preço para o bom não for algo inestimável na tua vida. Eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas às vezes que sentem um desejo muito grande por uma mulher. Talvez a mulher que não seja dele. E aí, preço para ele estar com essa mulher que não é a dele, o preço que ele paga é o preço da dignidade, do caráter, é o preço de desagradar ao Senhor, de comprometer o relacionamento dele. Todas as vezes que o inimigo te apresenta algumas oportunidades que parecem com aquilo que Deus tem para sua vida, existe um problema muito grande. Vou te dar outro exemplo. Eu te dei um exemplo de desejos de homens. Agora eu vou te dar um exemplo de promessas de Deus. Existem algumas exposições, algumas portas que se abriram durante a minha caminhada, que essas portas pareciam ser maravilhosas naquele instante. Eram propostas irrecusáveis aos olhos dos homens. Eram propostas que não faziam sentido serem negadas. Porque tinha cheiro de Deus, tinha forma de Deus, tinha o pacote de Deus, o embrulho de Deus, mas não tinha sido ele que havia enviado. Mas não foi Deus que enviou. Tem coisa, irmão, que chega na tua vida que tem o pacote de Deus, tem a cor de Deus, tem o cheiro de Deus, tem a forma de Deus, mas o remetente não é Deus. E aí nós precisamos entender que o inimigo ele não vai nos apresentar aquilo que nós não queremos. Ele vai nos apresentar aquilo que nós mais desejamos. Para quê? Para nos laçar, para nos enganar. Quando o Senhor nos apresenta coisas que são dele, o Senhor não nos cobra algo de valor inestimável. Pelo contrário, tudo aquilo que Deus me dá é apenas para solidificar aquilo que de valor inestimável ele já me deu. Vou te dar um exemplo. O Senhor trabalhou a vida de Davi para que Davi se tornasse um rei segundo o seu coração. O trabalho de Deus para com a vida de Davi era para não negligenciar um reinado e colocá-lo nas mãos de alguém, e aquele reinado se tornasse o motivo de tropeço da vida daquela pessoa. O que Deus estava fazendo com Davi era trabalhando o caráter de Davi para que quando Davi se assentasse em um trono, o caráter de Davi fosse maior do que o trono daquilo que o Senhor deu para ele. O trono que ele se assentava. O que eu quero te dizer com isso? Quando Deus trabalha em você, o caráter que ele estabelece é sempre maior do que aquilo que ele te dá. Quando o inimigo te oferece alguma coisa, aquilo que ele te dá é sempre maior do que o seu caráter. Qual que é o problema de tudo isso, pastor? O problema é quando o seu caráter é menor do que aquilo que você recebeu, o que você recebeu se torna pedra de tropeço na tua vida. Você pode até conhecer, sabe aquela pessoa boa, aquela pessoa honesta, aquela pessoa legal, mas que foi dada a ela uma oportunidade para mexer com muito dinheiro, num lugar muito importante, que ela não estava preparada para estar naquele lugar. Ela não estava pronta para acessar essa realidade. Ela acessou e se corrompeu. Por quê? Porque o lugar era maior do que o caráter. O que Deus estava estabelecendo em Davi? Um caráter, um fundamento maior do que o trono que o Senhor havia preparado para ele. Irmão, aprende. Deus não negocia princípios. Se você tiver que aceitar alguma proposta negociando princípios, você já está entrando em uma armadilha. A armadilha, ela é muito sutil. E eu preciso que você entenda, a mentira é o que o inimigo te conta. O engano é a mentira que você já aceitou. É a mentira que você já tomou como verdade. Tem pessoas aqui que talvez carregam consigo palavras do passado que um dia foram ditas pelo pai. Palavras de você é inútil, você não consegue fazer nada certo, você é isso, você é aquilo. Essa foi a mentira. Qual que é o engano? O que você vive. Porque até hoje você está estagnado, paralisado, por causa de uma palavra que te foi lançada. Você tomou aquela palavra como verdade e agora vive essa palavra como se verdade fosse. O engano é a mentira que já foi aceita como verdade. Tem gente que vive o engano. Tem gente que vive o engano nas emoções. Tem gente que vive o engano nas decisões porque são levados pelas suas emoções. Tem gente que vive o engano no relacionamento. Tem gente que vive o engano ministerial. Irmão, cuidado. O inimigo não vai te oferecer aquilo que você não está interessado em receber.
Mas volto a te dizer, se você não tem fundamento para desfrutar do que te está sendo oferecido, não vem de Deus. Porque Deus não vai te oferecer nada, Deus não vai te entregar nada sem saber que você está pronto para suportar o que te está sendo entregue. É por isso que o inimigo ele se antecipa e tenta te dar aquilo que é maior do que você, aquilo que é maior do que o seu caráter, aquilo que é maior do que Deus está estabelecendo dentro de você. E tem horas que a tua imaturidade não te permite entrar em certos lugares, acessar certos níveis. O que é que o inimigo te faz? Não, deixa ele ir. Acessa, entra. Na minha oportunidade, algo me foi apresentado irrecusável. Mas o Senhor me disse, essa proposta não vem de mim. Foi a única palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Essa palavra, essa proposta não vem de mim. Irmão, eu olhava, não tinha motivos a olhos naturais para recusar essa proposta. Mas eu tinha algo no meu coração. Não aceite. Ainda não é o tempo. Se eu tivesse aceitado a proposta, eu teria caído junto com a pessoa que caiu. Se eu tivesse aceitado a proposta, eu teria participado de um vexame como a pessoa que um dia me fez essa proposta passou. Qual que é o problema de tudo isso? Só quem sabe do futuro é Deus, irmão. Você não sabe. Por isso que é interessante você ser guiado pelo Espírito, para que você não seja confundido pelas propostas que parecem com a promessa que Deus te fez. Ismael era filho. Ismael nasceu de mulher. Ismael era um homem. Ismael veio para se tornar e se tornou também uma nação muito grande. Qual que é o X da questão aqui? Ele não era filho da promessa. Ele era filho de uma proposta que nasceu na ansiedade humana. Você está entendendo isso, irmão? Parece, tem cheiro, tem forma, mas não é. Precisamos ter cuidado. O inimigo sempre envia o parecido, porque ele sabe o que o prometido tem potencial na sua vida. O inimigo sempre envia o parecido para tentar te distrair, para tentar te destruir, porque ele sabe o que Deus tem prometido para você. Irmão, tem horas que eu penso que o inimigo sabe mais das promessas de Deus em nossas vidas do que nós mesmos. Porque ele sabe que olhando para certos filhos, esse filho tem um potencial gigantesco. Irmão, tem horas que a gente se olha no espelho e pensa que nós somos os piores. Enquanto o inimigo olha para nós e pensa, esses caras têm um potencial muito grande, eu preciso parar eles. Irmão, quando Israel estava diante das muralhas de Jericó, o povo, que era visto como gigantes, estavam amedrontados com aquele povo do lado de fora que veio com um Deus soberano. Tem horas, irmão, que o inimigo tem mais convicção da nossa identidade do que nós mesmos. Meu Deus do céu, pega eles, pega eles, pega eles. Preciso continuar. Quinto ponto. A confusão revela que há mais de uma voz falando. A confusão revela que há mais de uma voz falando. Deus não é Deus de confusão. A confusão nada mais é do que um emaranhado de dúvidas. E esse emaranhado de dúvidas surgem por vários questionamentos, vozes que muitas vezes te fazem se perguntar se o que você está fazendo é da vontade de Deus, se o que você está planejando é o que Deus quer, e aí você fica paralisado. E sabe qual é o problema? Tem gente paralisada até hoje. Até hoje tem gente que há anos está paralisado porque está se perguntando se deveria ou não fazer. Se você está confuso, não é porque Deus mudou, é porque o inimigo entrou na conversa. A confusão é o alarme espiritual avisando: há outra voz tentando influenciar o seu destino. Há outra voz tentando te guiar. Há outra voz tentando desvirtuar o teu caminho. Irmão, confusão não é lugar onde Deus habita. Confusão é o lugar onde muitas vozes estão falando, enquanto a voz do Senhor está sendo silenciada pela nossa negligência. Por que pela nossa negligência, pastor? Porque somos nós que devemos parar para ouvir a voz certa. Não é Deus que tem que aumentar o volume, somos nós que temos que intensificar a nossa atenção. Não é Deus que tem que aumentar o volume de voz como se ele estivesse competindo com as outras vozes. Somos nós que devemos silenciar as vozes que não vêm de Deus
e focar, dar atenção à voz que vem dele e apenas dele. Você está entendendo isso, irmão? Você está percebendo isso? Você está claro na tua mente? Está claro na tua vida? Tem horas, irmão, que você está nesse lugar, confuso por causa das muitas vozes, confuso por causa das muitas coisas que estão diante de você, quando na verdade você deveria estar convicto com a palavra que Deus te deu. Tem gente estagnado, irmão, por muitos anos, porque está confuso, cheio de dúvidas. E essas dúvidas te trazem medo. O medo não te deixa caminhar. O medo não te deixa dar os próximos passos. E você estagna. Tem gente se perguntando, Deus, eu estou esperando. Tá esperando o quê? É o meu tempo de deserto. Não, não, não. Tempo de deserto tem começo, meio e fim. O tempo de deserto tem uma promessa no final. Se tu tivesse no tempo de deserto, tu estaria muito tempo diante das muralhas de Jericó. Não é deserto. É confusão. E tem muita gente chamando o tempo de confusão com o tempo de deserto. Deserto é quando Deus te provê. Deserto é quando Deus te estica. Deserto é quando Deus te amadurece. Deserto é quando Deus te faz avançar em direção a uma promessa. E ele tem data de validade. Ele tem começo, meio e fim. Tem gente que está num ciclo interminável achando que é deserto. Não é. Isso é confusão do inimigo e você está fazendo parte dessa confusão há muito tempo. Você já foi laçado por essa confusão há muito tempo. Sexto e penúltimo ponto. Ofensa e orgulho são as principais portas para o engano. Ofensa e orgulho são as principais portas para o engano. Quando não entendemos Deus, ficamos ofendidos. Quando ficamos ofendidos, nos fechamos. Muitas das vezes nos fechamos, buscamos respostas em qualquer lugar, até mesmo no lugar errado. Irmão, às vezes a gente espera que Deus faça certas coisas que Ele nos comissionou a fazer. E quando Deus não faz da forma que a gente entende, quando Deus não faz da forma que a gente gostaria de entender, a gente se revolta. Eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, eu não estou entendendo o que Deus está falando, e aí a gente fica desesperado e tenta buscar soluções em lugares que não são do Senhor. Querido, você não está aqui para questionar a Deus, você está aqui para obedecê-lo. Você não está aqui para questionar os métodos de Deus. Você está aqui para segui-los. Sabe por que tem muita gente ofendida? Porque tem muita gente orgulhosa. Tem muita gente ofendida porque tem muita gente perdida no seu ego. Tem muita gente ofendida, irmão, e eu nunca vi uma geração tão ofendida. Se você chamar o outro de feio, ele vai ter que fazer um tratamento psicológico. Porque o trauma emocional nele foi muito grande. Gente, dá um espelho pra esse menino, ele vai chegar à conclusão de que ele é feio. Irmão, eu tenho 1,70 m cravado. Não me tire nem 1 centímetro e nem me dê outro. Eu tenho 1,70 m. Pastor, o senhor é baixinho? Sou. No Ceará é todo mundo do mesmo tamanho. Vem aqui pra Minas Gerais, é todo mundo grande, uns pequenos. Mas, irmão, eu não me ofendo. Porque, descansinho de jumento. Cadê a tua outra metade? Pastor, você tem 2 metros de altura. Metade é físico e metade é pela fé. Fica zoando, irmão. Você acha que isso me ofende? Não, porque eu sou pequeno. Eu tenho 1,70 m. Qual que é o X da questão aqui, irmão? A gente tá muito ofendido porque a gente tá muito vivo. Isso é um grande engano. Sabe quando o inimigo te desestabiliza? Quando ele sabe aquilo que afeta o teu ego. O inimigo te desestabiliza pelo teu ego, porque ele sabe que o ego é uma das principais fontes para desestabilizar muitas pessoas. Teu ego. Esse ego bem aí que tu tem. Ele é um dos principais fatores que desestabilizam a sua vida. E o inimigo sabe disso. Sabe como é que ele faz? Ele te ataca onde ele sabe que você vai cair. Por isso, cuidado, querido, cuidado. Cuidado, porque o orgulho, ele fala muito sobre um ego que está vivo. E não é apenas um orgulho de se achar melhor, é um orgulho de se vitimizar como o pior. Tem gente que não tem orgulho apenas para se achar melhor do que alguém. Mas tem gente que é orgulhoso para se achar pior do que todos. Tem gente que é orgulhoso para aceitar ajuda. Tem gente que é orgulhoso para aceitar conselhos. Tem gente que é orgulhoso para pedir ajuda. Irmão, o orgulho, ele é um grande engano. E o problema desse engano é que ele mora dentro de você. Não é como se você pudesse dormir, acordar e ele estivesse longe. Não, ele está dentro.
Vez ou outra ele tá batendo a porta. Vez ou outra ele tá te perturbando. Vez ou outra ele tá te enchendo o saco. Esse é o orgulho. E nesse último ponto eu compartilho com você uma solução para todo esse engano. Exponha todos os enganos e os ídolos nos pés do Senhor. Deus já sabe o que você precisa. Os céus já sabem o que você carrega. Os anjos já possuem ordens ao seu favor. Só falta você se posicionar e não aceitar que o engano faça parte da sua vida. Muitos ídolos em nossas vidas precisam ser quebrados. Eles não estão expostos, eles estão internos, mas eles precisam ser quebrados. O ídolo só perde força quando você diz o nome do Senhor diante dele. Senhor, isso aqui tomou meu coração. Isso aqui controla as minhas escolhas. Isso aqui me afasta de ti. Quando você expõe, Deus arranca. Quando você confessa, Deus perdoa e cura. Quando você entrega, Deus te liberta. Você expõe, Deus derrama. Você abre, Deus liberta. Você expõe, Deus arranca. Você abre, Deus liberta. Irmão, Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para te fazer crescer. E eu fiz uma oração aqui. Eu vou terminar esse devocional com essa oração. E eu quero que em nome de Jesus você repita ela comigo. Eu vou quebrar um pouco o nosso padrão, mas essa oração é uma oração que escrevi de forma bem intencional sobre o que eu espero que vocês vivam. Eu oro para que vocês vivam. Então, se você puder, repita comigo. Senhor, repete comigo, Senhor, abre os meus olhos. Mostra-me as mentiras que eu abracei, os ídolos que alimentei e os desejos que deixei dominar o meu coração. Eu coloco diante de ti tudo o que tem roubado a minha paz, minha obediência e a minha sensibilidade a ouvir a tua voz. Eu renuncio à confusão, rejeito as vozes estranhas e declaro que só a tua verdade que vai me guiar. Arranca o que não é teu, cura o que está ferido, restaura o que foi distorcido, que eu volte a refletir a tua imagem, limpo, livre e inteiro, que eu não seja enganado, que eu não caia em armadilhas, em nome de Jesus. Guarda a minha mente, guarda os meus pensamentos, guarda as minhas emoções. Derrama sobre mim o teu espírito de sabedoria e me guia em cada decisão da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. O engano não faz parte da minha vida. Escreve isso no chat. O engano não faz parte da minha vida. O engano não faz parte da minha história. Amém? Querido, glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por esse apontamento. O Senhor, em oração, não vai embora. Não terminou ainda. Deixa eu compartilhar com você a palavra que o Senhor me deu para o ano 2026. Um dia eu estava orando e o Senhor falou algo muito forte ao meu coração. O Senhor falou que 2026 seria um ano da providência. Pastor, por que providência? Provisão é aquilo que você recebe para suprir uma necessidade. Providência é o que Deus está fazendo em prol de um destino na sua vida. Escute isso, eu preciso que você entenda. Eu orei ao Senhor e o Senhor me explicou de uma forma muito clara. O ano de 2026 não será apenas um ano de provisão, será um ano de providência. A provisão é quando você recebe alguma coisa diante de alguma necessidade que você está passando. Por exemplo, se você tem uma necessidade de finanças, o Senhor te provê, abrindo portas para que você seja suprido financeiramente. Se você está passando por alguma necessidade, por exemplo, se tem alguém passando por uma necessidade em casa e ela não tem o que comer, Deus envia um servo do Senhor, entrega uma cesta básica para essa família,
Aquela cesta básica é a provisão. A provisão é aquilo que Deus te entrega. Onde é que entra a providência? A providência é tudo que Deus está fazendo para te guiar a um destino. A providência fala sobre governo. A providência não fala sobre algo que Deus está te dando, mas o que Ele está fazendo e os planos que estão sendo executados em prol de um destino, não apenas de uma necessidade. E o Senhor me deu uma palavra para glorificá-lo. O ano de 2026 não será apenas um ano de providências de necessidades, de provisões de necessidades, mas de providências para um futuro profético dos meus filhos. O Senhor me falou sobre algo que só Ele é capaz de fazer. O Senhor me falou sobre um manifestar, um mover que só Ele é capaz de fazer. Nós precisamos, nesse ano de 2026, nos posicionarmos, porque Deus fará. Deus fará. E não é apenas uma provisão, é muito mais além. É uma providência divina, algo que está acima, algo que está no âmbito de governo espiritual, que só Deus pode fazer. O ano de 2026 será o ano da providência, porque o Senhor executará os seus planos, o Senhor guiará os nossos passos, o Senhor fará tudo conforme a sua vontade. Qual que é o nosso papel, pastor? O que a gente tem que fazer? Nos posicionar. Porque o ano de 2026 será um ano decisivo para muitas coisas. O ano de 2026 será um ano muito decisivo. Nós precisamos estar posicionados no momento da decisão, no momento do mover. O ano de 2026 será um ano onde Deus estará trazendo uma providência divina sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não é apenas sobre suprir uma necessidade, é sobre mudar um destino. A provisão pode suprir a tua necessidade, mas a providência vai mudar a tua história. Deus pode te prover para te ajudar em uma necessidade, mas a palavra que Ele me deu é que eu não vou apenas prover, eu vou trazer uma provisão divina que vai mudar a história. Querido, eu tenho gerado essa palavra há alguns meses e eu esperei até agora para compartilhar essa palavra com vocês. 2026 é o ano da providência, porque o Senhor fará conforme a sua vontade. Nos cabe nos posicionarmos. Escute isso, Deus abrirá portas para pessoas aqui. Esteja posicionado para isso. Se você tem um negócio e você tem uma palavra para o seu negócio, 2026 será o ano em que Deus te dará grandes oportunidades, esteja pronto para elas. Se você tem um ministério e sabe da palavra que Deus te deu, se prepare ainda mais, se posicione, porque 2026 é o ano onde Deus abrirá portas extraordinárias para o seu ministério. Se você tem uma família, tem uma palavra, se você tem uma palavra para sua família, posicione-se nessa palavra, porque 2026 é o ano onde Deus derramará da sua providência divina em nossas vidas. Medite nisso. Hoje nós começamos o nosso jejum. Pastor, como é que eu faço para acessar? Como é que eu faço para acessar a lista? Querido, entre no nosso canal no Instagram, ou no Telegram, ou no WhatsApp. Lá você encontrará essa lista. 31 dias, 31 alvos, 31 momentos para que você possa crescer na presença do Senhor diariamente. Então lembre-se, e se você quiser escreva aí, 2026 será o ano da providência divina do Senhor na minha vida. Porque Deus não vai apenas prover sobre a minha necessidade, Ele vai providenciar sobre o meu destino. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Estamos só começando. 2026, o ano da providência. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não saia daqui sem antes compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Muito obrigado você que é um abençoador, você que tem sido um patrocinador desse ministério. Que Deus multiplique a 100 por um sobre sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Tchau, lindos. Forte abraço.